Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 6 com Vanessa Cruz. Pedro Passos Coelho critica a escolha de Luís Neves para Ministro da Administração Interna. O antigo Primeiro-Ministro social-democrata fala de uma decisão que abre um precedente grave e que põe em causa a separação de poderes, tendo em conta que Luís Neves transitou diretamente de Diretor Nacional da PJ para Ministro. Pedro Passos Coelho marcou presença numa conferência sobre reformas para Portugal, em Lessa da Palmeira. Num discurso bastante crítico, disparou na direção de Luís Montenegro. Eu pensei que, seguramente, a intenção que o Primeiro-Ministro teve ao convidar o ex-diretor da Polícia Judiciária para Ministro da Administração Interna se baseou na melhor das intenções. Não tenho dúvida disso. Mas o precedente é grave. Não se pode passar, penso eu, de diretor da Polícia Judiciária para Ministro da Administração Interna. Eu acho que não se pode. Não se pode, é o que diz Pedro Passos Coelho nesta conferência da SEDES a propósito da escolha de Luís Montenegro para o cargo de Ministro da Administração Interna. O novo Ministro é Luís Neves. E a marcar esta tarde está também a Presidente da Câmara de Coimbra, que se zangou com o Ministro da Agricultura. E tudo à frente de microfones. Foi à chegada de José Manuel Fernandes à cidade para visitar as obras do troço da A1, que ruiu há cerca de 2 semanas. O ministro começou por responder a perguntas dos jornalistas, aparentemente sem ouvir primeiro os autarcas da região que ali estavam. Ana Abrunhosa não gostou. Ou vem ouvir-nos ou vem fazer uma conferência de imprensa. Não é conferência. Eu estou a responder a perguntas, mas eu percebo. Conversar connosco, não é? Certo. É que até hoje o senhor não veio ao terreno. E se veio cá, desculpe, andou mais que uma vez ao terreno os meus colegas. Falei com vários. Então não falou com Coimbra. Mas eu percebo a senhora Presidente, eu estava a responder educadamente às vossas perguntas, mas ela tem razão. O meia-culpa do Ministro da Agricultura. E a discussão prosseguiu. Sim, continuou durante 4 minutos. Ana Abrunhosa, pelo meio, deixou um aviso a José Manuel Fernandes. Em Coimbra, não volta a fazer isto, eu peço-lhe por favor. O território é de todos nós. Não, aqui está em Coimbra. E eu represento os coimbrenses. Eu respondi a perguntas e antes nem foi eu que respondi. Eu já fui ministra. Eu era incapaz de fazer o que o senhor fez. Não foi possível, peço desculpa por ter chegado. Não, o senhor devia ter esperado por mim que eu represento Coimbra. Claro, eu sou eleita por Coimbra e não vou deixar nenhum ministro de respeitar o território. Não vou. Se há alguém que respeita o território, sou eu. Não o fez hoje. Não o fez. Apesar da descompostura em direto, a autarca de Coimbra e o Ministro da Agricultura acabaram no final desta discussão a dar um abraço. O vídeo foi publicado na íntegra no Facebook do Notícias de Coimbra. Temos connosco agora em direto nesta edição o Presidente da Câmara de Montemoro Velho, José Veríssimo. Bem-vindo, obrigada pela disponibilidade. Teve razão a autarca de Coimbra nas queixas e nas acusações que fez ao Ministro da Agricultura? Pronto, nestas coisas ninguém tem razão, é evidente. Houve ali um pequeno, que já está resolvido, um pequeno incidente que já está resolvido, com pouco falta de compreensão, mas é evidente que a verdade é só uma. Os Presidentes de Câmara que estiveram no terreno, os Presidentes da Câmara que deram a cara, os Presidentes da Câmara que passaram as noites sem dormir, tudo isso acho que nos revolta depois de passado uns dias, 8 dias ou 10 dias, virem aqui e quase que não passarem, pronto, se calhar a Sra. Presidente exaltou-se um bocadinho, mas também tem a sua razão e é evidente que eu também como Presidente de Câmara da mesma forma, assim como o meu colega de sono, estávamos lá os três, passámos aqui momentos difíceis, pronto, se calhar merecíamos mais respeito também. Considera que o Ministro da Agricultura desrespeitou os autarcas? Eu não quero entrar por aí, mas pronto, ele devia ter mais alguma atenção, porque fomos nós que durante estes tempos todos estivemos aqui no terreno e demos a cara. Portanto, se calhar também merecíamos mais respeito. Chegou a falar com José Manuel Fernandes depois dessa altercação? Sim, falámos. O importante, no fundo, é resolver a situação aqui do Baixo Mondego, resolver o problema aos agricultores, ter a certeza de que vão ter água para fazer as suas colheitas, que é aquilo que os agricultores querem. Portanto, e ele veio com essa promessa, em princípio, veio com essa promessa que a APA que se ia responsabilizar, e acima de tudo é isso que nos interessa. Agora estas polémicas para nós passam-nos ao lado, queremos os problemas resolvidos. Nós, como autarcas, queremos é ter as melhores condições para as pessoas poderem trabalhar.
Obrigada, José Veríssimo, por estes minutos na edição das 6 da Tarde Política. O Presidente da Câmara de Montemor Velho aqui a concordar com Ana Abrunhosa e a considerar que o Ministro da Agricultura devia ter respeitado mais os autarcas, não falar primeiro com os jornalistas, mas sim ouvir os presidentes de Câmara que estiveram no terreno por causa do mau tempo. E no plano internacional, o Presidente do Conselho Europeu defende que é preciso aumentar a pressão sobre a Rússia e deixa avisos a Vladimir Putin. António Costa está em Kiev, reuniu-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, hoje que se assinalam 4 anos de guerra. Considera que o que falta para a paz é a Rússia finalmente decidir que já chega. A União Europeia vai pressionar. Só aumentando a pressão sobre a Rússia tem uma motivação efetiva para aceitar as negociações de paz. E é preciso aumentar também o isolamento internacional da Rússia, porque muitos países, sobretudo fora da Europa, que foram achando que isto era um conflito europeu e que era a Europa que havia resolver, verdadeiramente devem compreender que este conflito é um conflito, acima de tudo, que tem a ver com o respeito pela ordem internacional. António Costa lembra que os esforços de Donald Trump junto de Vladimir Putin têm tido relativo insucesso. Ao mesmo tempo, 4 anos depois, se o presidente russo não conseguiu a vitória que desejava no campo de batalha, não é justo estar a fazer concessões. É fundamental garantir que a Rússia não obtém na mesa das negociações o que não teve capacidade de alcançar em 4 anos na frente de combate. Essa é uma questão que é decisiva, porque se a Rússia sai premiada desta guerra, isto é um péssimo incentivo para todos aqueles que têm ambições territoriais sobre os seus vizinhos. António Costa tem declarações à imprensa portuguesa em Kiev, onde esteve também a Presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen, que refreia as expectativas do presidente ucraniano quanto a uma possível adesão ao bloco comunitário. Volodymyr Zelensky tinha pedido hoje mesmo uma data concreta para essa adesão. Ursula von der Leyen diz que não consegue dar essa resposta. Na reunião que teve em Kiev com Zelensky, garantiu, no entanto, que a Ucrânia há de sim fazer parte da União Europeia. Zelensky também fez apelos à China e aos Estados Unidos, mesmo que Vladimir Putin não queira. Os dois países podem forçá-lo a alcançar a paz. E o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considera que só há uma solução para o fim da guerra na Ucrânia, e é a solução pela via diplomática. E a União Europeia deve liderar este processo. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros lembra que a frente militar vive um impasse, não tem dúvidas que os Estados Unidos estão a fazer o jogo de Moscovo e que Putin e Trump odeiam a União Europeia. Embora seja difícil à Europa conseguir o básico, que é ter lugar na mesa de negociações, exorta Augusto Santos Silva as instituições a alcançarem uma coexistência gerível com os Estados Unidos e Rússia, até porque é a Europa que pode oferecer garantias de segurança aos dois lados do conflito. O que é preciso é mais diplomacia, é mais iniciativa político-diplomática, e isso só é possível se a União Europeia for chamada à mesa, e é essencial o que a presença europeia pode trazer. O que pode trazer? Garantias de segurança à Ucrânia, garantias de segurança à Rússia. Nós temos que perceber bem, às vezes nós não lhe damos suficiente atenção, mas é um facto indesmentível. O apoio de grande parte da população russa à guerra de agressão contra a Ucrânia. Uma parte considerável da população russa acha mesmo que o Ocidente os quer domesticar ou diminuir. Augusto Santos Silva sublinha que é preciso reconhecer a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, mas também é preciso ouvir o que querem as populações anexadas pela Rússia. É uma entrevista ao antigo ministro e ex-presidente da Assembleia da República no Explicador. Está disponível em podcast. Augusto Santos Silva, que recorda nesta conversa o momento em que soube da confirmação que a guerra tinha começado na madrugada de 24 de fevereiro de 22, a madrugada em que a guerra arrancou. E desde então, Portugal recebeu mais de 63 mil refugiados ucranianos. Há uma associação em Braga que tem ajudado várias centenas. A jornalista do Observador Maria Rego visitou a Associação Centro Cultural e Social Luso-Ucraniana na cidade de Minhota, um retrato de como tem vivido esta guerra que já vai longa. 4 anos de um dia de cada vez. Esta é a contagem que ucranianos como Kalina Goyan fazem perante uma guerra que tudo levou. Enquanto começou a guerra, nós ficamos muito preocupados, queremos ajudar, porque foi muita gente, nossos amigos, irmãos,
que já não estão connosco. Tenho muitos amigos da minha aldeia que também já não voltaram. Perdas que se multiplicam e que tornaram irreconhecível a aldeia de Kalina. Tu tens saudades daquela terra e lembras essa terra e onde ficaste feliz, onde a tua infância foi super feliz, sem problemas. E agora tu venhas e lá grandes fotos dos rapazes, raparigas que morreram. E tu não consegues ficar feliz. Uma tristeza que não fica mais fácil com o passar do tempo. Sente-se que no início foi toda a gente lembrou, toda a gente perguntou e agora cada vez menos notícias, cada vez menos informação. Ainda assim, há quem ponha mãos à obra. Abraão Veloso, presidente da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano de Braga, conta que a ajuda chega de todo o lado. O ano passado, o Milhazes na SIC fez um apelo a meios de transporte e este senhor, Débora, disse: eu tenho o caminhão, ele está parado há 18 anos, mas está quase novo. Vocês querem? Pronto, e começou uma verdadeira epopeia para pôr o caminhão na Ucrânia. Neste momento está a fazer transportes em Zaporígia. Ao todo, a Associação já enviou mais de 20 toneladas de ajuda, juntamente com 3 geradores, 7 ambulâncias e 20 computadores. Feitos conquistados por pessoas para pessoas. Muito mais do que o poder político, foi mesmo a sociedade que reagiu em força perante a desgraça que estava a acontecer. Uma desgraça que se vive há 4 anos e cujo único desejo é a paz. Reportagem da Maria Rego, na Associação Centro Cultural e Social Luso-Ucraniana de Braga. O balanço da Embaixada da Ucrânia em Portugal aponta para 63 mil ucranianos que encontraram refúgio no nosso país desde que a guerra começou. E Vanessa Cruz, entretanto, 2 dos monumentos que foram afetados pelas tempestades de há um mês vão reabrir até ao final desta semana. O Convento de Cristo em Tomar e o Mosteiro de Alcobaça. Garantia da Ministra da Cultura numa audição na Assembleia da República. Margarida Balseiro Lopes diz que ainda há centenas de bibliotecas afetadas e muitos museus. Os danos mais impactantes, até do ponto de vista financeiro, no Mosteiro da Batalha, no Convento de Cristo, vão reabrir agora no final desta semana, estes 2. No caso do Mosteiro da Batalha é superior a 1 milhão de euros. E depois temos museus. Nos 68 concelhos onde foi decretado o estado de calamidade, há 25 museus. Convento de Cristo em Tomar e Mosteiro da Batalha reabrem já no final desta semana. A Ministra da Cultura, que é também responsável pela Juventude e pelo Desporto, diz ainda que o PTRR vai incluir a recuperação de equipamentos desportivos. Só nos centros de alto rendimento mais afetados, os prejuízos superam os 4 milhões de euros. Nesta audição no Parlamento, Margarida Balseiro Lopes anunciou ainda que quer começar o processo de revisão do Estatuto dos Profissionais da área da cultura no próximo mês de abril. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira. Abre amanhã em Torres Novas mais um gabinete de apoio jurídico gratuito às populações afetadas pelas tempestades. É uma iniciativa do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, que já tinha aberto um gabinete idêntico em Leiria. Em Torres Novas, este gabinete de apoio fica situado na Câmara Municipal. Quem precisar de apoio é atendido de forma gratuita por advogados voluntários. O responsável pelo comércio da União Europeia esclarece: o acordo sobre as tarifas feito com os Estados Unidos no ano passado vai manter-se tal como está. É a garantia que recebeu dos norte-americanos. O que é que isto significa? Todas as importações de produtos vindos da Europa têm uma taxa de 15%. O último anúncio de Donald Trump gerou alguma confusão. Falou em tarifas globais de 10%, que podiam subir até 15%. A dúvida era se iriam acumular ao acordo já estabelecido ou não. Isso não vai acontecer. E chegou o dia, na semana passada tínhamos dado conta aqui na Tarde Política que os U2 iam lançar um videoclipe da música que dedicam à Ucrânia no novo EP. Aqui está ele neste 24 de fevereiro, dia em que se completam 4 anos de guerra.
Yours Eternally é um nome desta faixa do EP Days of Ash. Como é este videoclipe, Vanessa? É uma espécie de documentário filmado na linha da frente em Kharkiv, em dezembro do ano passado, filmado com militares do corpo de Kartihia, composto por 14 mil soldados. Os U2 estiveram em Kiev a convite do presidente Zelensky logo na primavera de 2022, atuaram na altura numa estação de metro. Foi aí que conheceram Topolia, um músico que se tornou soldado e que é uma inspiração para esta nova canção. Na prática, assume a forma de uma carta de um soldado em serviço que condiz muito com o espírito do povo ucraniano. E esse documentário pode vir a dar filme? É pelo menos essa a promessa e ainda este ano, Ricardo. Yours Eternally, assim é que está correto. Conta com a participação nesta nova canção dos U2, que conta com a participação de Ed Sheeran. E fica até ao fim deste Jornal das 6. Don't sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking up free as we can be. Forget whatever